Meus irmãos e irmãs, aí está a leitura das duas mensagens. A nossa direção nos mostrando o preparo da Santa Vó Rosa, por Deus o nosso Pai. Jesus, nosso Senhor, ainda quando esteve nesta terra, no seu corpo físico, Ele lutou muito para que se cumprisse a promessa do Espírito Consolador. Até então, certa vez, quando estava reunidos com seus discípulos, Ele fez-lhe uma pergunta: alguém aqui sabe quem sou? E o amado apóstolo São Pedro de imediatamente respondeu: Senhor, Tu és o Filho de Deus, o Mestre enviado. E Jesus sentiu-se feliz com aquela resposta do amado apóstolo São Pedro e disse: Pedro, Tu és rocha viva e em Ti edificarei a minha igreja. Mas para se dar, amados irmãos, esta promessa, Jesus nosso Senhor lutou muito para encontrar nesta terra pessoas sábias que tivessem todo o poder, toda a autoridade, a coragem que Ele, Jesus, exerceu quando aqui viveu nesta terra. Então foram milhares de anos para Ele encontrar uma pessoa com virtude preciosíssima, em coragem, em amor, em dedicação, e que realmente teria todo o poder que Ele recebeu, Jesus, do Pai, e este Consolador receberia dele, Jesus. E a nossa Santa Vó Rosa recebeu dele, Jesus, todo este poder, para ser o Espírito Consolador, a arca espiritual enviada por Deus entre os homens nesta terra. E Jesus, ao prometer o Espírito Consolador, Ele foi bem claro que quando Ele viesse, Ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E Ele faria participante nos mistérios do reino dos céus os fiéis seguidores. Quando Ele, Jesus, disse os fiéis seguidores, Ele foi bem claro na promessa do Consolador. E Ele também prometeu ao Pai que junto com o Consolador, Ele formaria nesta terra uma igreja santa, pura, realmente como era o seu sangue precioso. E quando Ele prometeu esta igreja, Ele, Jesus, estava prometendo nós, para participar com o Consolador de todos os trabalhos realizados nesta terra, e que nós seria testificando este Consolador com o nosso viver na terra e com a nossa obediência e consagração, nós ajudaria este Consolador pregar a palavra de Jesus, pregar o evangelho dele, Jesus. Porque Ele disse aos seus discípulos certa vez: eu tenho muito que vos falar, mas vós não suportai agora, mas quando vier o Espírito da verdade, que da parte do Pai será enviado a vós, o outro Consolador, Ele falará tudo o que tem ouvido e aprendido com meu Pai que está nos céus. E Ele, Jesus, fazendo esta promessa, Ele tinha certeza que a Santa Vó Rosa realizaria uma obra vincária de salvação nesta terra, realmente à altura da vontade dele, Jesus, e de Deus, o nosso Pai. Amados irmãos, lá no passado, Deus usou os santos profetas para realizar uma obra extraordinaríssima de obra de salvação, como a obra extraordinária que o nosso profeta Moisés realizou, o qual foi concluída pelo profeta Josué. E Deus, o nosso Pai, vendo a necessidade de dar mais uma oportunidade de salvação, Ele findou o século com a vinda da arca material, construída pelo profeta Noé, que pregou 44 anos, falou àquele povo, mas eles não deram ouvido a Noé, porque devido à sua idade, 620 anos, eles não deram ouvido a ele, porque era muito velho, e eles diziam que Noé estava caducando, e que Noé estava tapeando, mas Noé pregava em nome de Deus. E quando ele pregava um prego da sua arca, estremecia os quatro cantos da terra, anunciando a salvação. E chegou um momento, amados irmãos, que Deus, o nosso Pai, concluiu a obra de Noé e exterminou aquele povo com um dilúvio. Mas Jesus veio pela promessa de formar o Consolador para formar uma arca espiritual, aonde o Consolador preparado por Jesus e enviado, Ele aqui prepararia espíritos
homens nesta terra, para preparar o seu espírito para se tornar santo nesta terra, ainda no corpo físico, para que quando findar a sua missão na terra, ele subir aos céus glorioso e receber de Deus um galardão por tudo quanto ele fez por esta igreja. E a Santa Avó Rosa veio e fez nova todas as coisas como Jesus prometeu. Ela manipulou este homem que era lá do pecado, este homem que era escravizado pelos vícios lá no mundo, este homem que tinha uma vida torta, vivia de qualquer jeito. Quando ouviu a mensagem do Consolador, aceitou. E a Santa Avó Rosa e Jesus, juntamente com o Santo Irmão Aldo, trabalhou a vida deste homem e fez um homem puro. E deu a palavra de Jesus para que este homem a cada dia meditasse no Evangelho e pudesse alcançar o grau e a perfeição de santidade no vosso viver. Para que este homem na terra representasse a Deus, a Jesus e a Santa Avó Rosa, e nos dias presentes o Santo Irmão Aldo. Foi isso que Deus, nosso Pai, disse: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Imagem de homem, mas a semelhança de um espírito puro, um espírito vivificado, um espírito santificado, para que este homem vivesse na terra, no meio do pecado, e não contaminasse o seu espírito com o pecado deste mundo. Porque Jesus disse: eu não sou deste mundo. Nós também vivemos neste mundo, mas nós não somos do mundo. Porque nós seguimos um Cristo, seguimos o Consolador, seguimos o profeta Santo Irmão Aldo, que foi formado pela Santa Avó Rosa. Então a Santa Avó Rosa, com toda a dedicação, aceitou todas as ordens de Jesus. E ela, por merecedora, sentou-se ao lado de Jesus. Foi galardoada como Espírito Consolador. E nos deu o santo profeta Irmão Aldo como pastor de nossas almas, que ao longo de 44 anos pregou a esta igreja os mesmos ensinamentos de Jesus, os mesmos ensinamentos que a Santa Avó Rosa ensinou a esta igreja enquanto aqui viveu. O Santo Irmão Aldo sempre, quando pregava, ele falava através dos boletins: prezados irmãos e irmãs, se eu vos falo assim porque eu quero o próprio bem da sua vida, eu quero a salvação da tua alma. Ele sempre nos mostrou o caminho reto, ele sempre nos mostrou aonde nós devemos trilhar. Porque o Irmão Aldo, ele sabia que este mundo tão corrupto, tão traidor, poderia levar a contaminar os fracos na fé, e muitas vezes pecar contra a doutrina e a disciplina de Jesus, nosso Senhor. Doutrina essa que dá vida ao espírito, doutrina essa que dá vida e saúde ao corpo. E todos quanto têm obedecido, todos quanto têm feito assim como esta igreja tem ensinado, amados irmãos e irmãs, têm sido felizes, têm sido bem-aventurados. Hoje desfruta de um galardão nos céus. Hoje são gratos às mensagens do Irmão Aldo, às mensagens da nossa Santa Avó Rosa. E a Santa Avó Rosa zelou muito desta igreja. E nós, por sermos a igreja apostólica, e para fazer parte do corpo desta igreja, precisamos viver em santidade, precisamos viver em consagração, em todo instante do nosso viver, porque o mundo está ainda em decadência. Nós vivemos dias difíceis, nós vivemos no mundo corrompido, cheio de maldade. É tanto que certa vez Jesus estava reunido com seus discípulos e um deles questionou, disse: Senhor, mostra-nos ao Pai. E ele disse: há quanto tempo viveste comigo e não conheceis o Pai? Pois quem vem a mim vê ao Pai que estás nos céus. Porque eu, Jesus, sou a tua imagem e a tua semelhança. Então nos mostra o fim, Senhor. E Jesus disse: em verdade eu vos digo, quando houver pestes, guerras, terremotos, em alguns lugares, nações contra as nações, famílias destruindo família, doenças incuráveis, doenças desconhecida pela medicina, mas isso não será o fim, mas será o princípio de tudo, disse Jesus. Será o início de tudo. Mas quando os quatro cantos desta terra, toda esta humanidade conhecer o meu evangelho, ouvir a minha palavra e os meus ensinamentos, aí o meu Pai dará sequência no tempo do fim. Amados irmãos, nós já vimos tudo isto, e muito mais ainda tem acontecido no meio da humanidade.
mesmo vendo os castigos acontecer no meio desta humanidade, ainda existem homens de corações duros, homens soberbos, homens que realmente não têm temor à lei do nosso Senhor Jesus, não têm temor aos ensinamentos que Ele tanto tem edificado, que pode dar vida ao seu espírito, pode livrar das ações ruins deste mundo. E Jesus, nosso Senhor, Ele só quer o bem desta humanidade na terra. Ele amou esta humanidade de todo o coração, e Deus o Pai amou tanto que deu Ele, Jesus, em prol do sacrifício, para poder libertar o homem do pecado, dar uma oportunidade de salvação, uma oportunidade realmente de reconciliar com Deus, uma oportunidade de perdão. E Ele, Jesus, ainda voltou novamente a habitar na terra através da promessa do Espírito Consolador. Voltou, preparou a Santa Vô Rosa para dar continuidade a esta obra gloriosa de salvação nesta terra. E a Santa Vô Rosa nos deu o santo profeta irmão Aldo, o pastor de nossas almas. Por isso, amados irmãos e irmãs, devemos lutar muito pela santidade da nossa alma, pela consagração da nossa alma, porque nós vivemos este mundo e somente o poder da Santa Vô Rosa, do nosso santo irmão Aldo, de Jesus, de Maria Santíssima, e emanado do poder dos santos profetas, dos discípulos de Jesus, e legiões de anjos e santos que estão ao comando do reino dos céus, para nos guardar, nos livrar de todas as tentações deste mundo, livrar das pandemias, livrar das doenças que está aí assolando a humanidade. Mas para isso, para que nós sejamos livres, nós precisamos ter a humildade no coração, precisamos ter o amor verdadeiro, precisamos ter a santidade, a consagração, precisamos reconhecer os erros, pois praticado, e reconciliar com Deus, porque Deus é perdão, Deus é amor, Ele é misericórdia, Ele é paciência, Ele é humildade, Ele é bondade, Ele é reconciliação do homem com o seu reino. E a Santa Vô Rosa nos pede, através do Santo Irmão Aldo, que nós sejamos unidos, para que nós tenhamos essa felicidade no nosso coração, para que nós tenhamos essa felicidade em nossa alma, e vivermos bem uns com os outros, para que nós possamos deixar um legado de apostólico fiel, obediente e consagrado. O dia em que encerramos esta missão na terra, possamos contemplar a Santa Vô Rosa, o Santo Irmão Aldo, Jesus, Maria Santíssima e Deus o nosso Pai, e o Teu Divino Espírito Santo, ambos sentados naqueles tronos gloriosos, esperando nós ganharmos a nossa vitória e habitar eternamente naquele reino. Por isso é que a nossa direção tem muito preocupado com a obediência de muitos, tem preocupado muito com a desobediência de alguns também, e tem pedido para que obedeça a essa doutrina, essa disciplina, porque ela é a única maneira de nos levar ao reino de Deus. Porque quem tem doutrina, quem tem disciplina, amados irmãos, luta pelo bem-estar da vossa vida e também pelo bem-estar do seu próximo. Busca realmente viver bem uns com os outros, porque quem tem doutrina, tem disciplina, quem obedece aos ensinamentos desta igreja, ele tem paz no seu coração, ele tem alegria na sua alma, contentamento de em tudo fazer nesta terra, pelo bem, pelo crescimento do reino dos céus. Amados irmãos, lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 16 ao 20, ele fala assim: não pense que eu vim abolir as leis e os profetas, mas vim dar pleno cumprimento. Passarás os céus e a terra, e nenhuma letra e nenhuma vírgula será tirada da lei do Senhor, antes que tudo se cumpra no tempo certo. Aquele que desobedecer a um só desses mandamentos e ensinamento, e ensinar os outros a praticar o mesmo, esses serão considerados pequeninos na glória de Deus. Por outro lado, aqueles que assim obedecer esses mandamentos e ensinamentos e ensinar os outros a praticar o mesmo, esses serão considerados grandes na glória de Deus. Por outro lado, ele disse naquela época à igreja dos fariseus, que por justiça divina dos céus, aqueles que as obras não fossem maior do que as dos homens, dos doutores da lei dos fariseus, esses não entrariam na glória de Deus. E o que o amado evangelista Mateus quis dizer, irmãos,
é que tudo quanto nós praticarmos nesta terra tem que ser realmente dentro da obra de Deus, o nosso Pai. Tudo quanto que fizermos pela santidade, pela consagração, pelo exemplo diante deste mundo, nós estamos testificando a Ele, Deus, e a Jesus, nosso Senhor. Nós estamos ajudando a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo a evangelizar almas, com os nossos procedimentos, com as nossas apresentações. Isso é muito importante, nós testificar diante do mundo, porque Jesus disse: aquele que me ama, guardará os meus mandamentos e será amado por meu Pai. Porque aquele que me negar diante do mundo e dos homens, eu também irei negar diante do Pai que estás nos céus. Então essas são as palavras de Jesus. E Jesus disse que aquele que é amigo dele obedece os ensinamentos que ele tem dado através da Santa Avó Rosa e do nosso amado Santo Irmão Aldo. Por isso é que nós devemos valorizar muito a missão do Espírito Consolador, nossa Santa Avó Rosa. Graças a ela nós temos vencido muitas lutas, muitas dificuldades. Nós temos vencido barreiras, temos guardado a nossa fé e temos lutado para nos santificar e para que um dia a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo possam nos dar como recompensa um galardão na glória celestial. Mas galardão, pastor, será que eu vou ter um galardão? O Senhor pode sim ter um galardão grande no reino dos céus, se for obediente, se for consagrado, se for temente a Deus e os seus ensinamentos. Ter temor a Deus, amados irmãos, é obedecer os seus ensinamentos. É obedecer às regras doutrinárias e disciplinares. É fazer a vontade dele, Deus, que é a vontade de Jesus, do Consolador e do amado Santo Profeta Irmão Aldo. Lembra disto, amados irmãos? E Jesus disse: sede fiel até o fim, e eu, Jesus, te darei a coroa da vida. Guarda, pois, nos vossos corações esta mensagem, e que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo abençoe constantemente o vosso viver. Abençoe os nossos irmãos internautas que sempre têm nos acompanhado, que têm dado credibilidade às mensagens do reino dos céus. E também abençoe os nossos visitantes. E terás paz, felicidade para todo sempre, se assim guardar esses mandamentos no fundo do seu coração. E se assim zelar daquilo que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo têm nos dado com muito amor e dedicação. Amém. Nós iremos ouvir mais uma mensagem cantada por nossos irmãos do coral masculino, que tem o título Guarda a Tua Coroa. E após esta mensagem nós cantaremos o corinho de número 56, a Santidade de Deus.
gostaríamos de cantar a igreja em pé, o corinho de número 56, a santidade de Deus. E após o corinho 209, graças te damos, Senhor Deus. A santidade de Deus é perfeita, eterna. A justiça de Deus Amém. Eu quero agradecer a cada um dos irmãos, componente deste coral masculino, que hoje compôs a apresentação das nossas mensagens cantadas. Agradecer também nosso irmão regente, os irmãos músicos, que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão abençoe e continue sempre assim, servindo, louvando e glorificando o reino dos céus. E um dia terá a sua recompensa na glória celestial. Obrigado também nossos irmãos das transmissões, da filmagem, que a Santa Avó Irmã abençoe o seu trabalho. Nossos irmãos também do coral que está fazendo parte nos bancos dos membros, nossos irmãos membros e aqueles que nos visitam. Obrigado nossos irmãos internautas que nos acompanharam na reunião de ontem e na reunião de hoje. Continue sempre assim e que a graça e a bênção da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo esteja no vosso viver, no vosso lares e na vossa família. Também obrigado nossos irmãos
idosos, nossos irmãos de grupo de risco, que aqui não puderam estar conosco, mas tenho a certeza que estão apreciando essa santa reunião através da internet. Que a Santa Avó Rosa e o irmão Alda abençoe a todos e firmes na fé, com muito amor, com muita dedicação e com fé no poder deles, que são poderosíssimos igual a Jesus e a Deus o nosso Pai. Logo os senhores e as senhoras estarão aqui conosco, participando dessas reuniões de corpo presente. Agradeço meus colegas de ministério, os pastores, pelo seu trabalho, pela sua presença. Que a Santa Avó Rosa abençoe a todos, as irmãs diaconisa e os obreiros também. Oremos. Bondoso, glorioso Deus, soberano e amantíssimo Pai celestial, aqui estamos mais uma vez, nós teus filhos e tuas filhas, a tua igreja, reunido neste tabernáculo santo, chegando ao final de mais uma santa reunião. Reunião essa que contou com a presença dos teus santos gloriosíssimos do alto céus, profeta do Senhor Deus, discípulo de Jesus, anjos e santos de grande poder. E também contamos com a presença da nossa Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, em espírito e verdade aqui estão conosco, nos abençoando, nos ajudando, fortalecendo o nosso espírito, fortalecendo a nossa fé, para que ao sairmos daqui, sairemos realmente com o nosso espírito fortalecido e a nossa fé também, para lutarmos por mais uma semana, para lutarmos e sermos sempre vencedores. Abençoe, Vó Bendita, todos os pedidos que estão nessa caixinha de oração. Eu não sei o que os teus filhos pedem, mas a Senhora sabe, a Senhora conhece o coração de cada um e a necessidade dos mesmos. Conceda para eles, até mesmo para aqueles que não pertencem a esta igreja, mas pela amizade do seu colega de trabalho ou um parente que é apostólico, aqui pediu para colocar esses nomes. Suplica a tua graça, a tua bênção e o teu poder para essas vidas e conceda a eles saúde, paz e prosperidade. Também abençoe toda a tua igreja, toda a Irmandade Apostólica, desde o coral até os nossos irmãos membros, músicos, nossos irmãos das transmissões, nossos irmãos pastores, obreiros, diaconisas e presbíteros desta igreja. E também a nossa direção, para que unidos nós possamos lutar em prol do reino dos céus e a cada dia viver em santidade, em consagração e testificar o nome da Santa Avó Rosa de Jesus. Abençoe também, Vó Bendita, nossos irmãos idosos que estão nos vossos lares, estão nos acompanhando juntamente com nossos irmãos do grupo de risco. Aqui não pode porque estão isolados da sociedade nas suas casas, mas a Senhora abençoe a eles, fortalece a fé, o espírito, para que eles tenham ânimo, coragem para vencer esses dias tão difíceis, tão distante da nossa igreja, e que logo, com o poder da Senhora e do Santo Irmão Aldo, tudo estará comum e eles possam voltar novamente a participar destas santas reuniões. E agora, Vó Bendita, despeça dos teus filhos para os vossos lares, envia santos e anjos da glória de Deus para os acompanhar, livrar dos perigos, da maldade deste mundo, do poder do tentador, e que eles possam viver em santidade, em consagração e em tudo no vosso viver, possa fazer a tua santíssima vontade. Amados irmãos e irmãs, creiam pois assim, que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo estão vos abençoando, e esta paz e esta bênção que eles nos dão, é em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. A paz do Senhor a todos, que a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo os acompanhem em paz e que os anjos dos céus estejam em vossa companhia.